Boa noite. Estamos começando mais um programa Odontologia para Todos e hoje recebemos o deputado distrital Hermeto. Obrigado, deputado. Quem é João Hermeto de Oliveira Neto? Obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa falando de odontologia, falando de vários temas. O Hermeto, João Hermeto, é um cara, um cearense, que, como muitos na década de 70, veio para Brasília fugindo da fome, da seca. Meu pai morreu em 1971, minha mãe ficou com seis filhos. Nós pegamos um pau de arara e viemos para Brasília. Eu tinha em torno de 4 anos, 5 anos de idade. E se estabelecemos no Núcleo Bandeirante, onde ali eu cresci, estudei, batalhei pela sobrevivência, porque eu falo sempre, naquela época, nós não tínhamos o SUS, nós não tínhamos os Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, os projetos sociais que o governo hoje entrega à população. Então, naquela época, literalmente, você passava fome. Então, a gente brigava muito ali, trabalhava, fui engraxate, vigiei carro, fiz tudo para sobreviver. Então, isso me fez mais forte. Minha saudosa mãe passou esses valores para mim. E, graças a Deus, eu sou uma daquelas histórias que você vem, sobrevive e vence. Vence porque é duro. Naquela época, você conseguir chegar até o ensino médio. Eu lembro, não é da sua época, você é bem mais novo que eu. O sonho da gente era terminar o 2º grau e fazer o curso de datilografia. Então, tu estava preparado para o mercado de trabalho, enfim. Mas assim a gente foi lutando, Entrei na Polícia Militar há mais de 30 anos, entrei como soldado e lá fui trilhando minha carreira, passei para cabo, sargento. E até em 2006, quando eu me formei na área de meio ambiente, sou geógrafo, eu dava palestra na Polícia Ambiental quando, coincidentemente, entrei na política sem querer. Foi quando me indicaram para ser administrador da Candangolândia, no governo Arruda, para ficar 15 dias. Eu moro na Candangolândia há mais de 40 anos, Candanga e Bandeirante, naquela região. O senhor é praticamente brasiliense, né? Sou. Mais de 50 anos em Brasília. Mais de 50. Estou com 55. O senhor se casou aqui, teve filhos? Tenho um filho, Sou divorciado, tenho um filho. Meu filho é o João Lucas, tem 23 anos, vai fazer 23 anos agora. E mantive, Fui administrador da cidade de Candangolândia por 8 anos, onde naquela época, quando eu fui administrador, já tem uns 14 anos atrás, naquela época o administrador andava de carro com motorista, terno, e a gente implementou uma nova forma de administrar, que era eu numa moto, com um coletezinho e com um bloco de papel anotando o que o morador queria. E o que ele precisava no dia a dia, Se colocando, porque você quebrou aquela figura do gestor público, do administrador, longe da população. E hoje, hoje eu colho frutos. Se eu tivesse registrado um colete e feito isso, eu estava ganhando a royalty, Porque hoje todos os administradores estão na rua usando colete. E eu tenho orgulho de dizer que eu fui o precursor disso aí, Sim. O senhor tem uma identificação muito forte com a população, Muito. O senhor é do dia a dia, de aparecer, de conversar, não se ideia? Esconde. O gabinete do senhor é aberto, Você tem ideia, eu moro em cima do meu escritório político na entrada da Candangolândia. E às vezes eu estou, o cara toca o interfone, o deputado, Hermeto e tal. Eu sempre falo que quando você é um homem público, você tem que ser público, em todos os sentidos. Nas suas contas, nos seus procedimentos e também com os seus eleitores. Porque, na realidade, a gente ouve muitas pessoas falar, o sujeito foi eleito, ele é igual a Copa do Mundo, só aparece de 4 em 4 anos. Então, isso eu tenho essa identidade. No dia que eu não quiser ser incomodado na minha casa, ou eu estiver lá na porta, ou na Candangolândia, em qualquer lugar, eu deixo de ser, eu não me candidato mais. Aí eu falo com quem eu quiser, eu vou onde eu quiser, eu recebo quem eu quiser. Sim. A gente passa a ser uma pessoa normal, comum. Sim. Agora, público não. Público você
tem que se colocar à disposição do seu público, de todos. E ouvindo essas pessoas, ouvindo a comunidade, a população, fez com que despertasse no senhor essa vontade de ser deputado, essa vontade de servir a população, de ajudar mesmo? Eu já tinha isso comigo quando eu era adolescente. Eu estava no ensino médio, segundo grau, e acho que era o primeiro ano, lá no CNB, no Núcleo Bandeirante. Eu devia ter uns 15 anos, sei lá, 16. Então houve um teste lá para ver o que o outro queria médico, outro dentista, o outro queria ser jornalista, o outro queria... Eu falei, eu quero ser político. Aí, mas por quê? Eu falei, porque eu gosto, eu vejo, eu com 16 anos, 14 anos, eu lia tudo de política. Quem era o senador tal, quem era o ministro tal, eu acompanhava o presidente Figueiredo, você nem lembra, né? Lembro do cavalo do Figueiredo. Do cavalo, Semana do Presidente, Semana que passava do Presidente no SBT antigo, Silvio Santos. Eu lembro as entrevistas do Figueiredo, que era na Globo, Pergunte ao Presidente, era um Ney Gonçalves Dias que apresentava esse programa. Eu sempre gostei de política, eu sabia o nome de todo, adolescente eu sabia o nome do presidente da Câmara, quem era o ministro tal, quem era aquele, quem era o porta-voz, quem era... Então aquilo foi me envolvendo. E graças a Deus eu tive a oportunidade, né? O governador Arruda me deu a primeira oportunidade para ser administrador 15 dias da Candangolândia. E eu fiquei 8 anos. Passaram, saiu o governo terminou, começou outro, me chamaram. E, sabe, você conhecer a população, se você me colocar na rodoviária do plano piloto, 6 horas da tarde, sem pandemia, todo mundo, aquela aglomeração todinha. E olhando os rostos, eu sempre falei isso. Hoje talvez eu não saiba todos, porque o universo cresceu muito. Mas eu sabia quem era da Candangolândia. Não sabia o nome, mas aquele cara era de lá. E hoje, claro, todo mundo me pergunta, mas deputado, todo mundo fala que eu sou o deputado da Candangolândia, do Bandeirante, do Riacho, aquela região, da PM. Hoje eu tenho outra visão, né? Quando você chega no parlamento, você é o deputado do Distrito Federal, de toda Brasília. Você vai legislar para todos, né? Para a Candanga, para o Bandeirante, para os médicos, para os dentistas, para os policiais, para a Ceilândia, enfim. Você vai começar no parlamento a fazer uma amplitude bem maior. Mas eu sempre digo que o deputado distrital, ele é um vereadorzão. Porque aqui nós não temos município, então o deputado distrital, na realidade, ele é um vereador de uma grande cidade. Ele tem muito mais contato com a população em relação a isso. Então, para você ser eleito, você tem os seus nichos políticos. Te incomoda você ser chamado de deputado da Polícia Militar? Não, é um orgulho. Um orgulho. Mas quando eu comecei a minha carreira na política, foi como administrador regional. Para você ter ideia, quando eu fui para a primeira campanha, a Polícia Militar não me conhecia. Na segunda, mais ou menos, e na terceira, conhecia mais. Mas eu comecei a minha trajetória política de fora para dentro. Eu fui o primeiro deputado, né, policial militar da ativa, eu saí da farda e fui para o parlamento. Então, tenho, sim, umas raízes grandes com a corporação, mas também tenho raízes grandes com a comunidade. Então, é mesclado. Então, muita gente, o Hermeto é o deputado da PM, da Candanga. Não, eu passo a ter uma visão, que te falei anteriormente, que a partir daquele momento que você ganha a eleição, você é o deputado de todas as cidades. Né? Projeto de lei, que, né, tanto como a gente fez para a odontologia, que já foi sancionado, tão bom, como eu fiz o projeto a lei das cirurgias para diabetes, né? Como eu fiz o projeto de lei também da segurança, cidade mais segura, monitoramento facial, que teve grande repercussão. Né? Inclusive sobre isso, né, o slogan do senhor na campanha era sobre a segurança. É uma das suas maiores bandeiras. Certo. Hoje, você acredita que a saúde também possa entrar no seu slogan, no seu dia a dia? Porque as principais leis que a gente acompanha aqui no DF em relação à saúde vieram do senhor. É verdade. Você sabe por quê? Porque eu tenho condições de ouvir e de estar do lado das pessoas. Projetos bons para a saúde, tenho, né, o conhecimento, como foi com você, bacana, como o doutor Renato me ajuda, que é um dos maiores cirurgiões bariátricos. Sim, que ele fez a lei, né, 6.343, né, dos portadores de diabetes. Diabetes, né? Uma lei excepcional. Tipo C, para que a gente possa usar como
terapia, né? Ou seja, para você fazer a cirurgia e não, de forma em diante, os pacientes se livram da diabetes, se livram dos remédios, têm uma qualidade de vida muito melhor. Mas aí, o pulo do gato é o seguinte, é saber ouvir e buscar. Chega no meu gabinete, ó, tem um projeto, eu tenho isso, vamos olhar a viabilidade jurídica, como é que está a situação, passa pelo crivo da assessoria. Então, é você estar atento a isso, porque quando você coloca o projeto, geralmente são pessoas que te procuram, são projetos que vêm praticamente trazendo para você, que têm fundamentos que as pessoas que estão na ponta, que sofrem com isso. E o parlamentar, ele passa a ser um facilitador do que realmente a população precisa. Então, como foi o projeto das cirurgias bariátricas, como foi o projeto do odontológico, né, os remédios. O senhor tem 2 projetos, né, na odontologia que são únicos no Brasil. Né? Então, o projeto da ortodontia, que leva o ortodontista para a escola, que faz a interceptação desses problemas iniciais da criança e depois trata dentro dos CELS, dos Centros de Especialidades Odontológicas aqui no DF. E também o que restringe esse material de consumo em qualquer lugar, que o dentista tem que ter controle para não afetar a população, né, a saúde da população. Então, vieram através do senhor. E graças ao doutor que está aqui junto comigo, que junto com sua equipe, com pessoas que trouxeram para mim essa necessidade. Sim. Então, o parlamentar, se ele, como ele é um instrumento, ele representa o povo ali na Câmara, né, no parlamento, então cabe a ele escutar, ouvir diversos segmentos da sociedade, diversas pessoas que o procuram. Então, parabenizo sim a toda a equipe, ao senhor, doutor, pela sensatez, por ter tido essa visão de ajudar, de controlar, de fazer isso, não só na odontologia, mas como também na cirurgia, como também em outros projetos de lei, que eu tive a oportunidade e tive a felicidade de encontrar pessoas no meu caminho que me ajudaram e que me mostraram, e eu fui simplesmente, humildemente, o parlamentar que tramitou com o projeto, que buscou, que estudou e que viu que há viabilidade possível para colocar em prática. Eu queria saber um pouquinho do senhor em relação à frustração, né? O senhor já teve, nesse mandato, alguma frustração de ver a dificuldade que é um projeto de lei, a dificuldade dele ser sancionado, né? De mostrar, de vencer toda uma etapa, comissões, depois disso tem a regulamentação, depois o senhor conseguir fazer... Pode ter o veto do governador. Não, quando é sancionado, né? Depois ter a regulamentação, depois até chegar a colocar em prática. Como que é isso para um deputado? O senhor que é tão ativo, né? Que está ali, estava no dia a dia, de repente está atrás de uma mesa tentando fazer isso funcionar. É difícil. Eu, particularmente, falo que eu sou mais do executivo, né? Sou mais de fazer. Sim. A minha vida toda foi assim. Então, naquele momento que você chega lá e você se depara, como você bem disse, com um monte de coisa, comissão, colégio de líderes, tem que aprovar, tal. Você começa a aprender uma coisa. Ali sozinho você não faz nada. Então, você tem que tramitar bem na direita, na esquerda, no centro. Você tem que saber que o deputado que está ali do seu lado, ele não é teu inimigo, ele é teu adversário momentaneamente. Mas quando você precisa de aprovar um projeto, você vai precisar do voto dele. Então, você tem que exercitar uma coisa que eu consegui absorver isso, porque a primeira coisa para você tramitar é você ser humilde. Sim. É você se colocar à disposição, falar, estou aqui. Então, eu tenho muita felicidade de dizer que eu tenho um relacionamento muito bom com os deputados da esquerda. Eu sou um militar e tal. Quando eu cheguei no parlamento, todo mundo falava, o Hermeto vai se estranhar muito com o deputado Fábio Félix, que já representa o movimento LGBT, que é um cara extremamente do PSOL, a deputada Arlete Sampaio, que é do PT, militante antigo, o deputado Chico Vigilante, né? Eu venho da ala que eu sou dos militares, eu apoiei Bolsonaro, enfim, tudo isso. E o senhor ainda chegou, né, de um Fusca da Polícia Militar, foi, né? Eu tomei então posse. Isso também é... Com Fusca. E fardado com a túnica. Então, mas aí quando eu comecei a ver como funciona, que um depende do outro, que um precisa do outro. Do diálogo. Do diálogo,
né, do entendimento. Ninguém vai levar nada ali no braço, ninguém vai levar nada lá se gritar lá na tribuna. Você tem que ir lá conversar, você tem que ir, né? Eu comecei a exercitar essa parte, devagarzinho, aprendendo com os mais antigos. Teve projeto do Fábio Félix que eu votei e fui até meio crucificado por alguns segmentos do meu eleitorado. Vou te dar um exemplo, né? O dia do orgulho gay aqui, do dia do gay, né? E eu falei, poxa, eu vou votar porque eu precisei do voto dele para aprovar um projeto importante para mim. Eu não sou homofóbico, eu não tenho nada contra, ao contrário, eu acho que todo mundo tem opção sexual e tem que respeitar ela. E quando o senhor sabe que é bom para a população, é o mais importante, não é? Eu aprovei e algum segmento do meu eleitorado me bateram nas redes sociais. O deputado Hermeto, que é militar, aprovou o voto dele com o dia do orgulho gay aqui em Brasília. Então, para você ter ideia, você tem que tramitar em todas as áreas. E graças a Deus eu consegui, não só projetos como esse, mas projetos de dificuldades para mim em relação a certas situações que eu já acredito, mas tanto fiz isso que o governador me convidou, né, para ser o líder do governo. Agora, se você me perguntar a saúde, deputado Hermeto, está melhor do que estava antes? Tá. O governador tem investido, o IGES, muitos são contra, né, o instituto que terceirizou, que é o Hospital de Base e outros, as UPAs. Então o governador Ibanez, ele é um advogado, um cara que tem visão. E como líder do governo, eu fui surpreendido, né? Quando chegou no final do ano passado, eu não sabia, ele me chamou, eu sou do partido dele, e me convidou para ser o líder. Eu falei, governador, mas eu sou deputado de primeiro mandato, geralmente o líder é um deputado mais tarimbado, é um cara mais, já passou pelo parlamento. Eu falei, não, eu quero que você seja o líder, você tem um cara trabalhador, né? Faz palavra e falou, sabe também tramitar, né? Porque o líder ele tem que ter esse jogo de cintura, de saber dialogar com vários segmentos dentro da Câmara, com a sociedade. Então eu recebi com muito prestígio, né? Também muita responsabilidade, não só defendendo o governo, mas também trazendo soluções e mostrando também onde o governo pode melhorar. Se chegar um projeto lá que eu não concordo, eu vou ao governador, isso aqui está assim, assim, a gente pode melhorar assim, na minha visão. E o que for bom para a sociedade, o que for bom para Brasília, nós temos que aprovar, independente de ala ideológica que você segue. Quando você é eleito, porque eu sou do PSOL, sou do PP, do PT, não interessa. Se chegou um projeto que é bom para Brasília, todos os deputados têm que se unir e aprovar. E o maior desafio hoje que eu vejo é o seguinte, com a pandemia, nós temos o flagelo do desemprego, que está assolando toda a sociedade, não só de Brasília, mas do Brasil. E hoje, agora, sem a ajuda do governo, está aparecendo mais, né? Vai ser difícil. Nós temos que buscar algum recurso, alguma coisa. E quando você se depara com isso, e se depara com a situação que está, é muito difícil. Se você não sentar, os homens que dirigem esse país e Brasília, buscar soluções de fomentar a economia, de buscar fazer essa roda gigante que é a economia, ela girar, nós vamos ter daqui um tempo o que nós não tínhamos há muitos anos, que é muita gente abaixo da linha da pobreza, refletindo nas ruas, na violência, em todos os setores da sociedade. Então, e isso seria, né, até uma iniciativa importante agora, com a mudança da Câmara, do líder, a parte da reforma tributária, né? Com certeza, o governo, se Deus quiser, eu tenho muita esperança que essa nova composição da Câmara Federal, né, do Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, a gente possa aprovar as reformas que o Brasil tanto precisa, principalmente a tributária, a administrativa. Sim. Eu sou servidor público, eu bato na tecla que tem que haver uma reforma administrativa, porque não é possível você colocar o servidor, o cara passa no concurso, ele ganhou na loteria, ele não se esforça mais. Tem que rever isso, tem que ter produtividade no serviço público, tem que ser avaliado o servidor público. O senhor acha que tem que ter demissão? Sim, sim. Existe a demissão hoje, mas é tão difícil, é tão raro. Tem que haver, por exemplo, eu sou a favor que o estágio probatório seja
um estágio ampliado e onde o servidor seja avaliado realmente. Não aquele estágio probatório que é hoje. Aí você fala assim, Hermeto, é fácil porque você já foi para a reserva, você já é aposentado. Não, eu sempre tive essa visão. Eu acho que quando você passa no concurso, não é aposentadoria, não é um prêmio. E isso nós estamos cansados de ver na realidade. Existem grandes servidores, que é a grande maioria, que são empenhados, que são dedicados, que têm no sangue a causa pública, mas existe uma parte que é pequena, que acha que ali ele está ali, já ganhou na loteria, ele vai se aposentar. Então tem que haver sim, sabe? Tem que haver avaliação, tem que haver incentivos ao servidor público, produtividade. O pessoal falou, Hermeto, a Polícia Militar tinha 18 mil homens em Brasília e hoje tem 9.500, 10 mil homens. E a população praticamente, né, dobrou. A Polícia Militar nunca mais vai ter 18 mil homens. Nunca mais. Nós não conseguimos mais acompanhar um efetivo grandioso que a gente tinha. Isso serve para todas as áreas. Sim. Né? Polícia Militar, tudo. Médico, enfermeiro, enfim, tudo. Nós temos que, eu falo na área de segurança, investir em tecnologia, investir em inteligência. É o mesmo caminho que os bancos tiveram, né? Exatamente. É o mesmo caminho. Tem certas profissões que vai acabar. É a mudança do mercado. Não tem e você jeito. vai ter que se adaptar. Sim. É um ciclo natural da vida. Não existe nem a necessidade, né? Se a gente for levar mesmo, a inovação, ela vem para isso, para a gente ter essa mudança e ter uma quantidade menor de pessoas. Nós estamos aqui do lado do setor comercial sul. Se não houver uma política de povoamento, novamente, de acompanhamento, né, de reestruturação dessa área, vai virar uma cidade fantasma. Por quê? Com a pandemia, descobrimos que a gente pode fazer muito com pouco. Para que fazer uma reunião hoje? Vamos lá. Eu faço reunião do colégio de líderes, eu tinha que sair lá da minha casa e encontrar com o presidente da Câmara e tal. Eu acho que a partir, mesmo que acabe a pandemia, não faz sentido mais você fazer algumas reuniões presencial. Você vai gastar tempo, dinheiro, combustível, vai colocar o carro aonde e tal. A gente pode fazer, né, via internet, lá pelas plataformas que surgiram e foram aperfeiçoadas. Uma produtividade melhor e com contato maior com a família. Né? Exatamente. Então, isso é necessário. Esse vai ser o legado que a pandemia vai nos deixar. Pode ter certeza absoluta. O setor comercial ele vai ter que ser readaptado para uma nova forma de convivência. Não tem mais empresa ali, praticamente não tem. Se você entrar ali, está uma coisa horrível. Os mendigos, os moradores de rua, a droga, está tomando conta dali. Então, o governador, inclusive, já tem um projeto, a SEDU, de transformar parte do setor comercial em residência. E isso não é só aqui em Brasília. Está acontecendo nos grandes centros, no Rio de Janeiro, em todos os lugares, onde você tinha aquele conglomerado de escritórios, de empresas que trabalhavam, né, e tal. Eles se diminuíram e agora estão fechando. E a gente vai ter que se adaptar a essa nova forma de trabalho, de convivência. Hermeto, qual a sua visão em relação à odontologia, né, que é uma gerência na Secretaria de Saúde hoje do GDF? Olha, eu acho que é muito deficitário. Eu acho que a Secretaria de Saúde ela teria que ter não só, hoje tem uma gerência. Eu acho que uma gerência é pouco, pela importância que tem a odontologia no sistema de saúde do Distrito Federal e do Brasil. Nós temos que ter uma subsecretaria estruturada, com todas as diretorias, que buscassem realmente resolver. Porque, olha, eu vou confessar a você, meu amigo, eu fui vítima do país dos desdentados. Eu fui. Sim. Eu fui criado onde, para aliviar a dor, era o buticão. E você saía já sem dente e feliz da vida porque você foi... na minha cabeça de garoto, graças a Deus não vai doer mais os dentes. Então, eu sofri como a maioria que foi da minha época, na década de 70, adolescente, onde nós trocamos os dentes, na década de 70, sem dente. É claro, e isso é uma frustração que a gente levava, uma dificuldade. Quem tinha acesso a dentista naquela época? Quem tinha acesso? Quem tinha algum tipo de poder econômico. Pobre não tinha acesso. O senhor vê com isso, né, a necessidade, a importância de saúde grande. Pública, de Muito dentista grande. na rede, Muito. o profissional de saúde, o médico, todo mundo, né, dessa área, é importante dar
a condição da população se consultar de uma maneira correta. Ter informação. A gente diminui os altos custos do SUS através da prevenção. Exatamente. Então, eu vejo a sensibilidade do senhor nessa área e, por isso, a mudança do slogan do senhor de só segurança para a saúde também. Olha, eu tinha um sonho e eu falei, olha, meu sonho era fazer implantes. E eu lembro que os implantes, quando começou, era muito caro. Então, graças a Deus, hoje o implante ainda é caro, mas ele está mais acessível às pessoas. Então eu falo assim, o dia que eu tiver dinheiro, eu tiver uma condição, vou fazer implante. E graças a Deus eu consegui, né? E graças a Deus eu vejo hoje que crianças que estão lá na linha de pobreza e tudo, mas a mãe leva ele num posto de saúde, ela consegue tirar uma cárie, ela consegue recuperar um dente. E por isso que é tão importante, né, o profissional de saúde na escola pública. Muito importante. Né? Muito Nós importante. temos a ação do Ministério da Saúde que tem que ser incentivada, tem que ser importante. implementada nos estados, que é programa de educação, né? Um programa que leva os profissionais de saúde, nem que seja para fazer uma palestra, para conversar, para orientar uma criança a passar um fio dental, que a maioria das crianças não sabem, né? Não sabe. Então, esse crescimento é importante, né? O senhor está sempre aí na linha de frente com isso, e é um agradecimento que nós temos aí para ti. É uma dívida do garoto pobre, né? Da década de 70, que queria muito ter os dentes dele de verdade e que não consegui. E eu olhava, né? E falava assim, poxa, todo mundo tinha que ter essa condição, todo mundo tinha que ter esse acesso à saúde bucal, ao dentista, tudo. E não tinha. E hoje, claro, nós ainda temos muito o que caminhar, mas se olharmos para trás, hoje nós temos muito mais dentistas, nós temos muito mais condições. E esse projeto que nós aprovamos lá, com a ajuda de todos vocês, foi um resgate, né? Um resgate do passado, de coisas que você passou na sua vida. Falar, pô, eu posso aprovar um projeto aqui que tem muito a ver com isso. Então eu fico feliz, eu acho que a gente tem mais aqui buscar, melhorar, trazer para a sociedade o melhor. E eu estou deputado, eu não sou deputado, e eu sempre falo para o meu filho, né? Só tenho um filho único. Falo, meu filho, eu estou cumprindo a minha missão. Se amanhã ou depois eu deixar de estar deputado, só quero uma coisa, deixar um legado, onde eu andar na cidade, onde você andar, de repente eu não estou mais nem aqui. Ó, seu pai, quando foi administrador, fez isso, trabalhou, quando foi deputado, ele foi um cara que se colocava à disposição da população, era um cara que morava em cima do escritório político dele, era um cara que pegava a moto dele como deputado, como eu fiz hoje de manhã, rodava a cidade, olhava, conversava com a população, se colocava para a população. É isso que você leva, cara, não leva mais nada. Você não leva mais nada do que isso. E o resto é tudo vaidade, tudo passageiro. Daqui a pouco você não é nada. Eu quero andar de cabeça erguida. Hermeto, sua reeleição. Eu falo, pá, se não for, acabou. Eu volto para casa, sou aposentado, vou, sei lá, fazer alguma outra coisa. Mas eu quero deixar um legado de um cara que trabalhou, que melhorou a comunidade, que melhorou, né, o parlamento, que ouviu as pessoas. E eu acho também que política é um momento. Tem que acabar também com esses profissionais o cara tem 5, 6, 7, 8, não sei quantos mandatos. Acho que é 1 ou 2, você está ali, você contribuiu. E depois progredir, né? Por exemplo, ou senão dá oportunidade para outros. Dá oportunidade para outros. Ou torcer para o Flamengo, né? Eu sou flamenguista. Então, pois é, o político profissional não tem que existir. Eu sou contra a reeleição. A reeleição no executivo. O grande mal do nosso país foi a reeleição. Foi quando o Fernando Henrique aprovou o Plano Real e o inflaram com toda a vaidade do mundo para ele mudar no parlamento e constituir a faculdade da reeleição. Ali, o país... Você sabe por quê? Você criou a profissão de político, né? Exatamente. E outra coisa, o cara entra como prefeito, como governador, como presidente, o primeiro dia do mandato dele é pensar na reeleição. E às vezes ele deixa de fazer coisas até impopulares, que no futuro vai ajustar o país ou a cidade com medo de perder voto. Sim. Com medo de perder voto. As reformas que nós deixamos de fazer por causa da reeleição, muitas. E no parlamento eu acho que o cara tem que ter no máximo 2 mandatos para cada
por exemplo, cada cargo, deputado distrital, deputado federal, distrital, senador, 2 mandatos, deputado federal, 2 mandatos, senador. Eu penso assim. Senador talvez 1 mandato, né? 8 anos eu acho né? muito. Então acho que tem que acabar com esses políticos profissionais que passam a vida toda no parlamento, aí sai, põe o filho, aí sai, põe a mulher, aí o cara é inviabilizado juridicamente. Muitos deles não são candidatos porque a justiça não deixa. E aí ele pega e coloca o filho. Tem que acabar com isso. Acho que todo mundo tem que ter a chance. Todo mundo, eu falo, quem tem a vocação de chegar ao parlamento, de chegar a ser deputado, a, sei lá, prefeito, vereador, enfim, tudo. Porque isso é um momento na tua vida. Isso não é para sempre. É passageiro. Sim. E aí o que vai ficar é o legado que você deixou. Não é verdade? Sim. Então, o que você fez naquele período. Né? Contribuiu com a sociedade naquele momento. Enquanto foi um homem até público. Por motivação, né, Hermeto? Exatamente. Tudo que você perpetua muito tempo no cargo, você perde a motivação. Perde. Né? É perde importante mesmo. Você renovar, fazer coisas diferentes. Exatamente, você falou a coisa certa, a motivação, você perde. Você não consegue mais manter... Você acostuma com aquilo. É verdade, não consegue. Né? Deputado, foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa e hoje a gente recebeu o deputado Hermeto e encerramos aqui mais uma entrevista para o programa Odontologia para Todos. Obrigado, deputado. Obrigado. Conte comigo, estou sempre aí. O Panorama. Experiência além da notícia.